Vamos lá. Primeiro, bom dia a todas e todos, bom dia. Agradecer o convite para participar desse ciclo de debates, agradecer o Rogério, agradecer a Márcia, Anderson, manifestar minha alegria de estar com o Bira nesse processo de debate entre CGTB e CTB, muito rico, né? O Bira é um guerreiro, né? Parabenizar a iniciativa desse ciclo, né? Como preparação do Congresso, e manifestar minha alegria, não é confete, minha alegria de estar aqui com o Mazeu. Já tivemos em várias oportunidades juntos, trocando ideias, né? Estávamos há algum tempo sem nos ver, até em função da pandemia, agora reencontrar, mesmo que virtualmente, né? Espero que essa porra dessa pandemia acabe logo para a gente marcar uma cachaça para encontrar presencialmente e conversar, né? Mas manifestar minha alegria. Manifestar, inclusive, porque na fala do Mazeu já me economizou um bocado de coisa aqui que eu ia falar, então vou tentar apresentar outros elementos para a reflexão, né? Então, feito todos esses agradecimentos, Rogério, Bira, Márcia, Anderson, e minha alegria de estar aqui com o Mazeu, vamos lá para o tema, conservadorismo e neofascismo. Eu começaria da seguinte forma, companheiros e companheiras, eu acho que o mundo está vivendo o pior dos mundos, o mundo está vivendo o pior dos mundos, que é a junção do ultraneoliberalismo na economia, né, o desmonte do Estado, o desmonte do trabalho, o desmonte das nações, né, com o fascismo na política e com o obscurantismo nos direitos civilizatórios. Eu também prefiro o termo obscurantismo, nos direitos civilizatórios, no que alguns chamam de costumes. Então nós estamos vivendo a fusão disso. Em vários países do mundo, lógico que com resistência, né, isso não está dado, né, mas é um fenômeno que se passa no mundo, que é essa junção do ultraneoliberalismo na economia com o fascismo na política e o obscurantismo nos costumes, entre aspas, né? O Bolsonaro é fruto dessas circunstâncias, né? Desse fenômeno, né? O Bolsonaro é um bosta na água, né? Mas que tem a ver com essa situação, né? Com essa junção, né? Tá ele, tá o fruto desse fenômeno, está um Donald Trump, está um Boris Johnson, está um Matteo Salvini na Itália, está a Le Penzinha na França, está o Orbán na Hungria, está o Duterte nas Filipinas, está o Modi na Itália, ou seja, foi uma onda no mundo, né? E é uma onda que gerou estupefação, quer dizer, tentar entender esse fenômeno. Já há várias leituras sobre esse fenômeno, tem se produzido muita coisa, eu juntei aqui alguns livrinhos que tratam desse tema, né? Já há várias leituras sobre esse fenômeno, né? Você tem setores liberais, né? Inclusive acadêmicos, jornalistas dos Estados Unidos, que têm apontado que esse fenômeno tem a ver com uma crise da democracia representativa, que ela daria vazão ao que eles chamam de populismo. E aí no populismo eles juntam tudo, juntam esquerda e juntam direita, né? Juntam todo mundo, né? Que seriam os outsiders, né? O livro que pegou mais forte nesse sentido é esse Como as Democracias Morrem, né? De dois jornalistas, o Steven Levitsin e o Daniel Ziblatt, né? Você tem autores que procuram fazer uma leitura mais a partir de óticas marxistas, não quer dizer que sejam inteiramente marxistas, né? Mas pegando as deformações geradas pelo neoliberalismo, né, que gravaram as contradições do capitalismo. Aqui no Brasil nós temos produzido vários livros que tentam ir por essa bicada, né? Então você pega esse livro do Flávio Henrique Calheiros, A Nova Direita, ou As Direitas nas Redes e nas Ruas, da Esther Solano e da Camila Rocha, né? São livros que tentam entender o fenômeno a partir dessa visão, né, das contradições geradas pelo próprio capitalismo. Você tem autores que têm enfatizado mais a questão geopolítica, que é uma outra picada boa de seguir, né? Esse livro Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, e esse livro Guerras Híbridas, do Andrei Coricolo, né? São livros muito interessantes para pegar essa disputa geopolítica mundial, né? O papel das fundações, né? O papel da articulação de grandes grupos econômicos com essas big techs, com essas empresas de alta tecnologia de informação, né? Então, são várias leituras que estão sendo feitas para entender esse fenômeno, né? Com base nessas leituras, eu vou apresentar aqui algumas opiniões, né? Mas no sentido de instigar a reflexão e o debate,
né? Muita coisa que o Bira colocou na fala inicial dele, né? Muita coisa que o Mazeu colocou na exposição dele, né? Eu acho que essa ofensiva, né, neofascista no mundo, essa ofensiva obscurantista no mundo, tem muito a ver com a crise do capitalismo. O capitalismo é um sistema que não serve à humanidade, a pandemia, inclusive, está demonstrando isso cabalmente, quer dizer, os ricos ficam mais ricos e a miséria se espraia, né? E esse sistema ele vai aguçando contradições na sociedade, né? O neoliberalismo foi uma resposta que o capitalismo deu nos anos 80 a essa crise que já vinha de algum tempo. Foi uma resposta, né? Se aproveitou, foi quase uma vingança da história, né? Se aproveitou da crise do leste europeu, da crise fiscal da social-democracia na Europa, né, para implementar um projeto de retirar tudo que tinha cedido, de regulação do trabalho, de regulação do Estado, de presença do Estado, de retirar para concentrar capital, né? Essa foi a resposta que a burguesia encontrou a sua crise da taxa média de lucro, né, aproveitando-se da crise do fim do socialismo, da derrota da experiência soviética, né? Eles colocaram, então, como não há alternativa, vem a vingança da história, que era o neoliberalismo. O neoliberalismo de Friedman, Hayek, né? Era esse projeto. Só que o que o neoliberalismo fez? O neoliberalismo agravou ainda mais as contradições do sistema capitalista. Ele gerou mais miséria, ele gerou mais contradições no sistema capitalista, ele gerou mais deformações. Essa onda neofascista e obscurantista, ela vem exatamente em cima dessas deformações. Você repara que essa onda ela cresce, por exemplo, com a bandeira da antimigração. A migração é um fenômeno da crise do sistema capitalista. Trabalhadores da África, da Ásia, países que estão desmontados, destruídos, têm que migrar para tentar sobreviver, como os europeus fizeram no passado. Migraram para sobreviver, né? É um direito de procurar sobreviver, né? E isso gera contradições entre os próprios trabalhadores. E o neofascismo se aproveita dessas contradições, jogando trabalhadores contra trabalhadores. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no discurso da vitória do Trump nos Estados Unidos, na eleição passada, é que ele começa o discurso agradecendo a classe operária dos Estados Unidos. Olha que maluquice. Em função, o que ele falava? Nós temos que construir um muro para acabar com a imigração, para evitar a migração. Então, ele jogava trabalhador contra trabalhador. Essas contradições do capitalismo aguçam os problemas tipo violência urbana, maior concentração urbana e violência urbana. Isso dá brecha para o neofascismo vir com um discurso da arminha, da segurança. Ou seja, eu acho, a partir dessas várias leituras, né, eu acho que essa onda neofascista tem muito a ver com a crise do próprio capitalismo, né, e que foram agravadas pela implantação do neoliberalismo a partir dos anos 80, principalmente 90. Então, esse seria, no meu entender, uma explicação para esse fenômeno. A burguesia ela tem no seu DNA o fascismo. A burguesia nunca gostou muito dessa história de democracia. Quem arrombou as portas para a democracia foi o movimento dos trabalhadores, foi o movimento operário, foi o movimento sindical. Veja o que foi o cartismo. O cartismo foi o direito dos trabalhadores votarem, irem para o parlamento. Se dependesse da burguesia, não ia. A burguesia nunca gostou muito desse negócio de democracia e nunca gostou muito desse negócio de direitos sociais, por razões óbvias. Quem forçou essa barra foi sempre a luta dos trabalhadores. Quem arrebentou essas portas foi sempre a luta dos trabalhadores. A burguesia, em vários momentos da história, ela tenta fazer a vingança. O nazifascismo foi uma tentativa de vingança contra a luta dos trabalhadores para derrotar as experiências socialistas. Foi uma tentativa de vingança. E agora nós estamos vivendo uma nova tentativa de vingança dessa burguesia. Então, eu tenho para mim que esse fenômeno, uma explicação para esse fenômeno, né? Por que isso se dá no mundo todo, porque em vários países você tem governos neofascistas, obscurantistas, né? Tá aí. Eu acho que uma outra explicação é que nessa crise do capitalismo,
E as instituições que foram criadas na luta dos trabalhadores, no próprio desenvolvimento do capitalismo, as instituições, todas elas, estão também vivendo crises. E aí eu digo as instituições do Estado, do aparato de poder, e instituições da sociedade civil também. As instituições estão vivendo crise, né? As democracias representativas se distanciaram muito do povo, são democracias de rico, né? A juventude está muito distante. E isso abre espaço para uma negação da política, aonde o fascismo bebe. O fascismo bebe exatamente nessa negação da política. Então, hoje nós vivemos uma crise, no meu entender, das instituições da democracia representativa, nós vivemos uma crise das instituições na sociedade civil, né? Você tem crise em vários setores, né? Acho que, inclusive, no movimento sindical. Tem crise, faz parte, né? Em função de mudanças no mundo do trabalho, reestruturação produtiva, tem crise. Tem que saber como enfrentá-las, e é isso que o movimento sindical tem procurado fazer, enfrentá-las, né? Com luta, com reflexão. Então, eu acho que esse é um outro fator que explica essa onda neofascista no mundo, né? Essa onda obscurantista. Acho que tem ainda um terceiro fator, estou pontuando aqui para debate, para polêmica, para reflexão. Então, o primeiro fator é a própria crise do sistema capitalista, segundo fator, crise das instituições burguesas, democráticas burguesas, e das instituições em geral. Um terceiro fator é a própria situação de defensiva estratégica do proletariado. O proletariado, desde a derrota do bloco soviético, desde a derrota do que foi considerado as experiências socialistas, o proletariado vive um processo de defensiva estratégica, né? Tem tido dificuldades, né? Se colocar como alternativa, né? Esse proletariado, além dessa derrota, tem sofrido problemas seríssimos de reestruturação, né? Há um processo de desmonte do trabalho através, seja de tecnologia, seja de técnicas de gerenciamento, né? Você vê agora, por exemplo, né, esse processo de trabalhadores por aplicativos, né? São realidades novas, diferentes, que vão demandar um determinado tempo para ver qual é a forma de organização e de luta, né? Então, esse processo de defensiva estratégica dá brecha também para que a burguesia venha para cima dos direitos, tente reduzir os espaços democráticos e tente retroagir em conquistas que foram feitas, né? Esse livro, volto a dizer, de dois liberais estadunidenses, Como as Democracias Morrem, né? É muito interessante nesse sentido, ele mostra exatamente isso. O que foi conquistado em termos de luta antirracista nos Estados Unidos, o que foi conquistado em termos de luta antimachista, antipreconceitos, questão ambiental, tudo isso, né? Nesse fenômeno dessa ofensiva neofascista, né, ele vem casado com uma visão tradicionalista, de romper com tudo isso. Eles até falam, romper com o politicamente correto. Nós queremos romper tudo isso que foi conquistado em termos de luta antirracista, luta antimachista, luta antipreconceito, luta ambiental. Por isso que essas correntes têm muito elas gostam muito do termo tradicionalista, são várias correntes tradicionalistas, querem voltar às tradições, né? Onde já se viu mulher ter o espaço que tem, onde já se viu os negros terem o espaço que tem, e eles vêm para cima. Então, nós estamos, essa situação de defensiva estratégica, né, deu brecha para essas ideias neofascistas. E junta-se nessa situação de defensiva estratégica, que não atingiu só as forças socialistas, comunistas, atingiu as forças sociais-democratas, muitas delas guinaram até para o neoliberalismo, atingiu, por exemplo, um setor fundamental na luta dos trabalhadores, que era o setor progressista da igreja, da teologia da libertação, atingiu duramente, né? Tudo isso dificultou a luta dos trabalhadores. E tudo isso, mesmo experiências progressistas que foram feitas nesse período, tiveram muita dificuldade para se consolidar. São experiências importantes, que obtiveram, no meu entendimento, algumas conquistas importantes, mas que tiveram dificuldades para se consolidar. Não resolveram questões estruturais e não ajudaram no processo, ou ajudaram pouco, né? Ou ajudaram aquém do necessário no processo de conscientização e participação popular, né? Então, eu acho que juntando esses fatores,
para a reflexão aqui, né? Então, juntando crise do capitalismo com as suas aberrações, crise das instituições e a própria situação de defensiva estratégica do proletariado e erros dessas forças progressistas, né? Nós temos esse quadro de uma onda mundial neofascista obscurantista. Acho que aqui inclui-se um fator determinante também, que eu não vou entrar mais, até porque vocês aí, pelo que foi falado, já tem na sequência um debate com o Serginho Amadeu e a Renatinha, que vai tratar das tecnologias de informação, das big tech, dessa guerra nas redes, né? Junto um outro fator, que é a utilização de novas ferramentas, né, de comunicação, que vão ter um papel também determinante, né, de mobilização, de distribuição de mentira, tal. E junto um outro fator, que são essas disputas geopolíticas mundiais, né? Então, 5 minutos, Miro. Tá joia. Eu acho que juntando tudo isso, você começa a ter pistas para entender o que é esse fenômeno do neofascismo no mundo. Como enfrentar esse fenômeno? Eu acho que a gente está tateando, está procurando as respostas, né? Excelentes debates, né? Alguns bons estudos, procurando as respostas. Eu acho que questões que estão colocadas, nós vamos ter que intensificar muito mais a luta de ideias. Muito mais. Nós temos que fazer uma disputa de hegemonia, a disputa de ideias na sociedade ganhou muito mais força, né? Então, a tal disputa de hegemonia que o Gramsci fala, né? Ela, se já era importante, hoje é muito mais importante. O que significa investir muito mais em formação, isso que vocês estão fazendo, significa investir muito mais em comunicação, significa ter muito mais nitidez política para esse enfrentamento, que é um enfrentamento polarizado. Então, acho que essa é uma questão decisiva, luta de ideias. Segunda questão decisiva, ruas. É pressão de rua, né? Só com... E a luta de ideias, inclusive, se dá nas ruas, né? O momento mais importante pedagógico é exatamente o da luta concreta, né? Da ação concreta, né? Então, ruas, mobilizações, que a pandemia inibiu até agora, mas que nós começamos a superar, né? Nós acabamos de fazer 3 atos em 1 mês e meio, né, do Fora Bolsonaro, né? Então, ruas. Juntar ruas com luta de ideias, juntar ruas com redes e pensar urnas, né? Nós não estamos no momento, a revolução não está na próxima esquina, né? A luta institucional ela tem um papel decisivo, né? Então, juntar ruas, redes e urnas, se preparar para essas grandes batalhas, né? A eleição do próximo ano vai ser um momento decisivo para saber como que o neofascismo vai se comportar no Brasil, se ele tem sobrevida ou vai ser enterrado, né? Vamos voltar a colocar a tampa no esgoto, destampar o esgoto, vamos ver se a gente coloca a tampa de novo no esgoto, ou fecha a porta do inferno, né? Mas as eleições do ano que vem têm papel decisivo. Outro fator que eu acho que vai ser determinante nessa luta contra o neofascismo é como colocar cunha para dividir a burguesia, né? Como explorar as contradições que existem nesse campo. Porque mesmo os setores burgueses veem no neofascismo, ele é funcional para determinados momentos, mas em outros momentos ele acaba se colocando como um complicador, ele tumultua os processos, né? E a gente precisa colocar cunhas. E, ao colocar cunhas, possibilitar ampliar frentes de combate ao neofascismo e ao obscurantismo, né? E temos que ver como bloquear qualquer retrocesso fascista, né? É isso, o Bolsonaro está fragilizado, né? O Trump perdeu as eleições, né? O fascistinha lá da Itália está hoje com mais dificuldades, né? Mas o fascismo está na espreita e está sempre pronto para golpes, né? Sempre pronto para golpes, né? Nós temos que ver como evitar retrocessos fascistas, né? Muita atenção para o que está sendo feito nessa tentativa de assediar polícias militares, estimular motins em polícias militares, privilégios em polícias militares, muita atenção para o que está se dando nas milícias, muita atenção para esse armamento correndo solto e muita atenção para o papel que as Forças Armadas vão tomar. Vide o episódio de ontem, né? Então, como bloquear esses retrocessos fascistas? Eu acho que esses são alguns dos desafios colocados para enfrentar e derrotar
o fascismo e o obscurantismo na sociedade brasileira. Ponto final, Márcia.